Olá, eu sou Laura Escárdua e este é o Notícia em Áudio, um podcast do jornal Estado de Minas que lê, aos sábados e domingos, uma grande reportagem para você ouvir no seu tempo. O texto de hoje é da repórter Nara Ferreira. Clima afeta a saúde e eleva risco de novas pandemias, alertam especialistas. Antigamente, falávamos, tal mês vai fazer frio. Sabíamos o que esperar das estações. Agora não. Chuva, por exemplo, a gente não sabe mais quando é a época. Destaca Mara Ruth Lima de Souza, de 79 anos. A aposentada, que mora há 59 anos em Belo Horizonte, percebe que, a cada ano, as estações se tornam mais caóticas e menos definidas. O que parece um drama individual, na verdade, é vivenciado por milhões de pessoas. A relação entre o corpo humano e o ambiente tem se tornado cada vez mais frágil diante de um planeta em transformação acelerada. O aumento das temperaturas, o desmatamento, a alteração dos ciclos naturais e a migração de animais silvestres para as áreas urbanas compõem um cenário propício a incômodos físicos e psicológicos, além de surtos de doenças infecciosas, como dengue, gripe aviária e até novos vírus com potencial pandêmico. Antes vista como um problema distante, a crise climática é hoje uma realidade. O planeta passa por ciclos naturais de mudança, que variam entre 20 e 40 mil anos. Porém, temos observado, principalmente a partir dos anos 1980, uma mudança no padrão de comportamento do sistema climático, com uma característica importante. Ela é curta e intensa, explica o professor Alessir Moreira, do Programa de Pós-Graduação em Geografia, Tratamento da Informação Espacial, da PUC Minas. O planeta está se aquecendo com muito mais intensidade. O último relatório do IPCC destaca como isso tem relação direta com a ação humana. Complementa. O relatório citado é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, de 2023. Segundo o documento, as emissões de gases de efeito estufa, o uso insustentável da terra e da energia, incluindo o desmatamento, aliados ao estilo de vida e aos padrões de consumo de países e indivíduos, alimentam o aquecimento global. De acordo com Alessir, alterar a concentração de gases como dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, resultante da queima de combustíveis fósseis, da pecuária e do uso de fertilizantes sintéticos, muda a troca de energia entre a superfície da Terra e a atmosfera. Entendida essa dinâmica, é possível afirmar que as mudanças climáticas já afetam diretamente diversos aspectos da vida humana, incluindo a saúde. Ondas de calor, por exemplo, são cada vez mais frequentes, prolongadas e intensas, especialmente nas grandes cidades. De acordo com o doutor em meteorologia Anderson Nedel, professor da Universidade Federal da Fronteira Sul e pesquisador em biometeorologia humana, diversas pesquisas já demonstram a relação entre temperaturas elevadas e o agravamento de doenças. Há uma associação com doenças cardiovasculares e respiratórias durante períodos de calor extremo. Segundo o IPCC, o aumento da temperatura global é evidente e há limites fisiológicos para o corpo humano. Quando esses limites são ultrapassados, surgem sintomas como fadiga extrema e agravamento de quadros clínicos, especialmente entre as populações mais vulneráveis. Bairros com pouca vegetação e grande cobertura de asfalto registram sensações térmicas acima da média. São também os mesmos locais com maior densidade populacional. O resultado é a sobrecarga dos sistemas públicos e o aumento de casos de doenças relacionadas ao estresse térmico. Além dos eventos extremos, como as enchentes no sul do Brasil ou o período de seca vivido pela capital federal, que, em 2024, enfrentou 155 dias consecutivos sem chuvas, o aquecimento global e o desmatamento criam condições ideais para a proliferação de doenças transmitidas por vetores, como arboviroses, escorpiões, morcegos e macacos. Esses animais passam a ocupar áreas urbanas à medida que seu habitat é destruído. O aumento da temperatura e da irregularidade das chuvas favorecem a reprodução do Aedes aegypti, que eleva os casos de dengue, zika e chikungunya, explica Glaucio Diré, biólogo e professor da Estácio e da UERJ. Ele ressalta que o negacionismo científico dificulta a compreensão, por parte da população, de como tudo está interligado na biosfera. Com a aproximação entre humanos e animais silvestres, cresce também o risco de zoonoses, doenças transmitidas de animais para pessoas. É o caso da raiva, da febre amarela e de possíveis novas doenças, como a própria Covid-19, afirma o professor. Há especulações de que o ponto zero da pandemia esteja relacionado a esse desequilíbrio ambiental. Independentemente da origem exata, o risco existe e cresce. Outro alerta vem do vírus influenza, responsável pelos recentes casos de gripe aviária, subtipo H5N1.
Esse vírus tem alto grau de contágio entre aves domésticas e selvagens e pode atingir humanos que tenham contato com animais ou ambientes contaminados, explica Glaucio. Ele destaca 4 dimensões do problema: a avicultura, a saúde pública, o impacto ambiental e o risco de pandemia. Em humanos, os casos ainda são raros, mas podem ser graves. A taxa de letalidade pode chegar a 50% dos casos conhecidos, alerta. Em países com sistemas sanitários mais frágeis, o risco de mutações do vírus é ainda maior. E, uma vez adaptado à transmissão entre humanos, o cenário pode se tornar crítico. O tema também foi abordado pelo imunologista Luiz Vicente Riso, em palestra realizada em 12 de maio na sede da Bayer, em São Paulo, durante a primeira edição da Jornada Galápagos de Saúde, promovida pela Galápagos Newsmaking. Diretor superintendente de Pesquisa e Desenvolvimento do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, Luiz relatou que desde a pandemia de Covid-19, a humanidade já esteve próxima de enfrentar novas pandemias. Desde a Covid, já passamos 3 vezes muito perto de novas pandemias, todas relacionadas à influenza, afirmou. A reportagem, ele enfatiza que esses episódios não evoluíram porque o vírus ainda não conseguiu se adaptar totalmente à espécie humana. Foi mais por sorte do que por juízo, resume. Assim como os outros pesquisadores, ele se diz preocupado com a destruição dos nichos ecológicos. Segundo pesquisa da revista Nature, uma das primeiras a projetar como o aquecimento global aumenta o risco de transmissão viral entre espécies, até 2070 diversos mamíferos serão forçados a deixar seus habitats em busca de climas mais amenos. O Brasil aparece como um dos locais de risco por sua biodiversidade, junto com regiões da África, Índia e Indonésia. Belo Horizonte, por exemplo, é uma capital cercada por áreas naturais. À medida que a cidade avança sobre essas regiões, que muitas vezes não são florestas, mas matas menores, aumenta a chance de contato direto com animais silvestres portadores de vírus. Essa proximidade é o que oferece risco, e isso pode ser evitado com ações de preservação e planejamento, destaca o imunologista. A advogada Lilian Cristiane Goulart, de 41 anos, sentiu na pele os efeitos das arboviroses. Ela teve dengue, chikungunya e 2 suspeitas de Covid-19. A chikungunya foi muito pior, dores insuportáveis por cerca de 3 meses. Dormir, caminhar, tudo era difícil. Precisei tirar sangue em pé, de tanta dor para me sentar, relata. A dengue foi 15 anos atrás, mas Lilian se lembra bem do sofrimento. Já Mara Ruth, além das 3 infecções por Covid-19, convive com sequelas. A memória foi o que mais senti. Se eu não escrever tudo e colar na geladeira, esqueço. A primeira infecção foi em 2021, quando já tinha tomado as primeiras doses da vacina. Para ela, o pior era o isolamento da família. Os relatos exemplificam o cenário. O clima já não é apenas pano de fundo. Tornou-se um agente ativo de desgaste físico, psicológico e imunológico. Os corpos, especialmente os mais vulneráveis, funcionam como termômetros do colapso ambiental. Entre as iniciativas mais aguardadas está a COP30, que será realizada no Brasil neste ano. A conferência deve cobrar metas mais ousadas de redução de emissões e adaptação à nova realidade climática. A Agenda de Paris 2030 segue como referência, mas exige ação prática. Seu objetivo é manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais e buscar limitar esse aumento a 1,5 graus. Paralelamente, pesquisadores avançam em estudos que auxiliem políticas públicas. O professor Anderson Nedel coordena o projeto Criação de um Sistema de Alerta à Saúde do Idoso baseado nas condições de tempo, com apoio do CNPq e do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. A ideia é criar um sistema de alerta para a mortalidade de idosos por doenças cardiovasculares relacionadas ao clima. Vamos usar variáveis meteorológicas para identificar os períodos mais críticos. A ideia é antecipar riscos com antecedência, explica o professor. A íntegra desta reportagem foi publicada no jornal Estado de Minas em 16 de junho de 2025. Acompanhe as notícias mais importantes para o seu dia a dia em nosso site, em.com.br, e siga a gente no WhatsApp para atualizações urgentes. Até a próxima notícia em áudio.